Olá, bom dia. Está no ar o programa Nova Mulher. Mais uma quarta-feira aqui, a gente junto com vocês. É muito bom. A gente espera toda quarta-feira, sabe? Chegar esse dia para a gente poder estar aqui reunidas, batendo esse papo, conversando. E chegou esse dia. E hoje, gente, o assunto é super importante dentro desse contexto do Setembro Amarelo. A gente está abordando várias coisas, né? E hoje o assunto é violência contra a mulher. E a gente sabe que isso existe, isso é real. E a gente está aqui para conversar sobre isso, para poder bater esse papo. E quem está aqui com a gente é uma convidada muito especial, é a Selma. A Selma, gente, é lá da igreja de Saracuruna, da Nova Vida de Saracuruna. A igreja em que agora está o pastor André Nunes, junto com a Priscila. E eu conheci a Selma lá num dia que eu fui lá para poder pregar. E foi bom demais, né? A gente se encontrou na surpresa, ela veio falar comigo, depois a gente se encontrou lá embaixo, um pouquinho antes de eu ir embora, e foi um encontro, assim, eu creio que do Senhor, marcado por Ele mesmo, porque a gente começou a bater papo, a gente começou a conversar, né, e daí, nossa, começou a nascer muita coisa boa. Então, eu queria, deixa eu ver se já tem alguém aqui, espera aí. Que aqui para mim não está aparecendo. A Glorinha já está aqui com a gente, já tem outras pessoas, mas por enquanto, de comentários só tem a Glorinha. Bom dia, meninas. Um beijo, né, no coração de todas. Já tem alguém aí, Márcia? Bom dia, queridas. Tem sim. A gente tem a Marisa Rocha. Bom dia, amadas e preciosas de Jesus. E família amada, uma quarta-feira cheia do Espírito Santo. Suzete Lima, bom dia, meninas lindas. Vamos fazer desse dia mais um evento para honrar o nome do Senhor. Deus, Senhor de Deus do Senhor. Deda Sou Forte, bom dia, queridas. Gemima, bom dia. A paz, saudades. Saudades também, Gemima, tudo bem? E, por enquanto, aqui no YouTube, somente essas pessoas. Quem está aqui também agora é o pastor André Nunes, né? Já deixou um recado aqui. Bom dia, meninas. Selma, representante legal da nossa igreja. Uhul! Tem até torcida, Selma. Bom dia, gente. Bom dia, meu pastor. Eu queria deixar agora que a Selma se apresentasse. Ela vai contar um testemunho e depois também o que Deus tem levantado ela para estar trabalhando aí no reino dele também. Vamos lá. Amém. Bem, gente, eu estou muito feliz por estar aqui. Sou presença assim, diária no programa, amo a Nova Vida, né? Eu estava aqui conversando com a pastora Lilian, com a Márcia, com a minha amiga Elô, que veio nos acompanhar. É que eu sou da Nova Vida assim, desde que eu era pequenininha, desde que eu tinha meus 5 anos, no tempo em que o bispo Jorcelino ainda era pastor Jorcelino. Bispo André foi meu colega de escola bíblica quando a gente era pequenininho. Então, a minha referência de igreja é a Nova Vida, né? E eu estou muito feliz por hoje estar aqui e principalmente por falar dessa temática, né? A prevenção à violência contra a mulher. Contar um pouquinho sobre o meu testemunho de vida, aquilo que Deus me permitiu vivenciar, né? Falar um pouquinho sobre quando a gente não escuta a voz do nosso pastor, né? Meu pastor André está ali nos assistindo. Um abraço, pastor. E para que outras mulheres, através do meu testemunho, entendam que há a possibilidade de você ressignificar a vida, transformar a maldição em bênção e seguir um novo caminho e ser feliz. Tá bom? Então é isso. Isso aí. E eu queria, antes de você começar a contar o teu testemunho, eu queria que você já começasse falando para quem está nos assistindo que até mesmo o teu nome tem um significado, né? O teu nome dela de batismo, né? Tem Deus até usou isso e tem usado para poder mostrar que Ele é um Deus de restauração. Fala para a gente um pouquinho, conta aí um pouquinho desse nome, depois você entra no seu testemunho. Amém, pastora. Então, o meu nome é Selma Chagas de Oliveira. O Chagas é parte de mãe, né? O Oliveira, parte de pai. Mas eu nunca usei o nome Oliveira. Em todo lugar que eu já trabalhei, né? Eu sou professora, sou historiadora também.
E em todas as escolas onde eu trabalhei, coordenando algum trabalho, sempre me chamaram de Selma Chagas. E na minha família ninguém cita o Oliveira, todo mundo se identifica como Sandra Chagas, que é minha irmã, Fábio Chagas, todo mundo só usa o Chagas. Mas recentemente o Espírito Santo me chamou a atenção sobre esse sobrenome, né? E foi tão tremendo quando eu parei para estudar que a Bíblia relata que homens e mulheres que tiveram as suas histórias modificadas por Deus tiveram também os seus nomes trocados, mudados, rebatizados por Deus. E eu parei para estudar a história de vida de vários personagens da Bíblia, inclusive uma que vocês conhecem muito bem, né? Eu tenho estudado a história de mulheres que viveram nos tempos bíblicos, e a história de uma dessas mulheres, que foi Sara, que um dia foi Sarai. Deus trocou o nome dela, Deus ressignificou a história dela, Deus transformou a vida dessa mulher. E quando eu já tinha estudado milhares de vezes a história dessa mulher, mas naquele dia foi diferente. E aí o Espírito Santo me tocou ali, para eu rever o meu nome. O nome que eu dizia que era o meu nome forte. E quando eu parei para avaliar, chagas, e eu procurei lá no dicionário, chagas são feridas, dores. É a ferida aberta. É a ferida que não tem cura. E aí eu entendi que, para o povo de Deus, o significado do nome tem um peso muito grande. E também entendi que as nossas palavras têm poder. Quando você se enxerga como uma pessoa ferida, doente, você vai ser ferida e vai ser doente. Quando você se enxerga uma pessoa incapaz, você vai ser uma pessoa incapaz. E aí, naquele dia, o Senhor me mostrou que eu não tinha só o nome Chagas, que, na verdade, o meu nome forte, que era o nome do meu pai, era o Oliveira. E aí, eu peguei o dicionário e o dicionário bíblico, e eu olhei e falei assim, meu Deus, que mistério tremendo que Deus acabou de me revelar. A oliveira é uma árvore que tem um simbolismo muito grande na Bíblia, particularmente para o povo da Nova Aliança. A oliveira é uma árvore frondosa, que dá fruto, que dá vida, que transmite vida, tem um símbolo muito importante de vida. E ali, claramente, pastora Márcia, o Espírito Santo me mostrou que era o momento de eu ressignificar a minha vida. De eu parar de lembrar das coisas que já tinham passado, das feridas abertas, e de eu viver um novo tempo do Senhor como realmente a oliveira, plantada junto aos ribeiros, né, que dá fruto a 100 por 1. Amém. Glória a Deus. Tremendo, né? Como o Senhor usa um que, às vezes, a pessoa nem percebe, né? Um sobrenome para poder trazer esse significado do que ele faz, do novo que ele faz, né? Tremendo. Exatamente, pastor. Então, hoje, eu não me identifico mais como Selma Chagas. Hoje, eu me identifico como Selma de Oliveira. Amém. Glória a Deus. Chegou mais alguém aí, Márcia? Chegou sim. A Vânia Caldas, bom dia, meninas amadas. Luciângela Fagundes, bom dia, meninas. Tema importante. Carmen Ferreira, bom dia. Tá tudo ótimo, a Gemima está dizendo. Muitas saudades. Eunice Barbosa, amém. Shalom, meninas. Cecília Carvalho, bom dia a todas as pastoras palestrantes. A paz do Senhor, Deus abençoe. Eni Freire, bom dia, mulheres lindas do Senhor. Roberta Frota, bom dia, mulheres lindas e abençoadas. E a Fabi Noronha, bom dia, meninas. Ah, legal. Então vamos lá, Selma. Quais eram essas chagas? Quais eram essas feridas? O que aconteceu na sua vida? Então, eu me casei com 29 anos. Na época, né, quando eu era mais nova, hoje eu tenho 51 anos, quando eu era mais nova, o meu projeto de vida era estudar, fazer história, que eu sempre amei, né, essa disciplina. Eu queria fazer um mestrado, doutorado, pós-doc. Então, só depois de ter uma formação acadêmica estruturada, ter a minha carreira estruturada, só então me casar.
Mas, na época, assim, quando eu era jovem, né, com 19, 20 anos, eu era da Igreja Nova Vida no Parque Fluminense. Fui membro fundador desde o primeiro dia, fiquei ali por 20 anos. E ali pastor Emanuel era meu pastor na época, e ali eu fui líder de juventude durante quase 10 anos, na minha juventude, né? E eu fui vendo os casais se formando. Os casais, né, dos jovens da nossa igreja se formando, noivando e casando, e eu estudando. E aí chegou um momento que eu parei, eu pensei o seguinte: gente, está todo mundo se casando e eu estou ficando para trás porque eu só estudava. E aí foi o momento que eu pensei que eu queria me casar. Né? E que até aí não tem nada de errado. Não. A minha estratégia era essa. Eu queria ter uma carreira antes do casamento. Só que eu fui procurar no lugar errado, né? Eu achava que na igreja não tinha homem compatível, não tinha rapaz compatível com o meu nível de formação. Né? E aí eu comecei a procurar nos lugares errados. Né? Comecei a procurar lá na academia, né? Lá na faculdade, que também não é errado. Uhum. Porque tem homens bons, homens de Deus que estudam, claro, mas o meu foco não era ter um casamento feliz. Eu queria casar porque todo mundo estava casando. A ideia era o status. Não era realmente constituir uma família, ter filhos. Eu queria o status. Eu queria estar casada. E eu entendo hoje que Satanás não é onisciente, nem onipresente, mas ele tem a possibilidade de ouvir quando nós damos brechas. Uhum. E certamente, em alguma oportunidade dessas, ele ouviu que a minha intenção, de fato, não era constituir uma família com os princípios bíblicos, e ele colocou aquele homem no meu caminho. E é engraçado, só rapidinho, que você estava dentro da igreja, recebendo toda a palavra, as orientações, mas por isso, assim, como é importante a gente estar pedindo a direção do Senhor. Né? Porque às vezes a gente pensa, né, até relacionado aos nossos filhos, não, meus filhos estão dentro da igreja, eles estão ouvindo lá, eles vão no culto de jovens, de adolescentes, eles estão ouvindo, mas a gente, mais do que isso, eles têm que estar aqui, têm que estar ouvindo, sim, recebendo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, mas até nós como pais, de estar orientando, para estar buscando a direção de Deus, porque a direção de Deus que vai apontar para a gente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Em todas as áreas, gente, ele está interessado em todas as áreas, né? Sim, pastor, exatamente. E aí eu conheci aquele homem, né, um rapaz na época, da minha idade, mais ou menos. Eu estava na rua, no trajeto, né, para o trabalho, e aí a gente se conheceu no ônibus, puxou assunto e começamos a conversar. Falei que eu era cristã, ele disse que também era, que ele frequentava uma igreja que não era a minha. E, enfim, marcamos de nos encontrar. E só que aí nos encontramos, ele foi até a minha igreja. Só que já no início eu percebi que ele não era um padrão de homem cristão. Ele era o típico jovem que bate ponto em igreja, que frequenta, mas não é cristão. Né? E, infelizmente, existem pessoas assim também dentro das igrejas, que está, mas não está de fato. Que gosta de ir porque é um lugar bacana, porque tem pessoas legais. Porque tipo tem um clube, né? Um clube, exatamente. Então, para ele, estar na igreja era um lugar, como outro qualquer. Né? E eu não entendi isso. E nós começamos a namorar. Com 6 meses de namoro, ele já disse que queria casar comigo. A essa altura, eu já estava com 29 anos. Todos os meus amigos da igreja já tinham se casado, já tinham filhos, e eu fui praticamente a última a me casar. E aí foi o que a pastora falou. Né? Você estar na igreja, os filhos estarem na igreja, né? Em alguns momentos dessa caminhada, dessa trajetória,
pode acontecer de você se perder, apesar de estar ali seguindo, porque era o meu caso. Eu era líder de juventude, eu estudava, eu estava sempre em todas as atividades da igreja, mas naquele momento eu confesso que foi um momento de fraqueza. E quando eu vi que todas as minhas amigas já estavam casadas, inclusive com filhos, e eu era a única que não tinha me casado, eu tomei a decisão mais equivocada da minha vida. E, na verdade, para a mulher, hoje ainda tem também menos, mas ainda tem. Mas há alguns anos atrás, essa questão do... Já tem tantos anos e não casou, pesava muito mais, né? Então, era uma pressão emocional, né? A Márcia até deve, com certeza, sabe falar melhor até para a gente do que... É verdade, há uma cobrança, né, da sociedade, da nossa família, inclusive, né? Primeiro para casarmos, depois para termos filhos, né? Primeiro para namorar. Ah, não namora não? Ué, que isso? Tem algum problema, alguma situação? Depois para nós nos casarmos. Depois, quando a gente casa, quando é que vai ser vai vir o filho, né? E os filhos virão. Enfim, então há essa cobrança muito grande. Eu acho que nós precisamos ter bem, assim, firmes esse objetivo. Você tinha um objetivo de estudar. Mas as mulheres que estudam, elas também podem ter em paralelo esse mesmo objetivo. Eu vou estudar para que, quando eu me casar, eu não tenha tanta assim, ter que estar diante de longe da minha casa, estudando, né, fazendo coisas que eu não vou estar dando assistência dentro do meu lar, principalmente quando chegam os filhos. Então, é importante você estudar, sim, quando você está novo. Depois você, né, caminhou um pouquinho, vamos lá, vamos unir os propósitos. Eu acho que a gente não pode fazer só um lado, né, e se envolver em um lado e esquecer do outro. Sim, sim. E aí, nesse primeiro momento do namoro, como eu sempre falo, né, hoje eu sou especialista em defesa dos direitos da mulher, sou ativista, faço parte de uma entidade chamada UBM, a União Brasileira de Mulheres. Sou cristã e me identifico em todos os lugares como uma feminista cristã, tenho os meus princípios bíblicos, mas faço parte de alguns grupos, né? Então, o agressor, ele sempre dá sinais. Sempre. Ele não se transforma de uma noite para o dia um agressor. Ele dá sinais. Né? Inclusive, ontem eu assisti um vídeo que foi publicado no Instagram de um grupo que eu sigo, Gospelmente, se não me engano, de um casamento. Eu achei aquilo assim tão evidente que no casamento, né, na hora a noiva entrou, né, a igreja lotada, e quando o pastor falou se ele aceitava aquela moça, né, aquela mulher como sua esposa, ele simplesmente virou as costas, largou ela e saiu do templo. E todo mundo espantado, ela ali muito constrangida. Isso foi um casamento, ela muito constrangida. Ele virou as costas, largou ela sozinha. E ela, né, ninguém estava entendendo nada. Aí ele foi lá fora, ele pegou uma placa e voltou com a placa depois dela estar chorando, depois da igreja toda empolvorosa. Aí ele voltou todo sorridente com uma plaquinha, uma placa gigante, dizendo: sim, eu te aceito. Gente, ali foi mais do que evidente. Aquilo ali foi uma violência terrível contra ela, um constrangimento. Né? E eu fui olhando os comentários, foram mais de 1000 comentários, as pessoas falando: meu Deus, é Deus te mostrando que você não tem que se casar com esse indivíduo. Então, ali foi um sinal de quem ele era. E quando eu estava namorando aquele homem que, por uma questão de ética, até de segurança, da minha segurança, eu não cito o nome dele, então, ele deu muitos sinais de que ele era um agressor. Mas a pessoa apaixonada, né? Não enxerga. Não enxerga. Às vezes até percebe, mas fala assim: não, mas o meu amor vai mudar isso, né? O amor que eu tenho vai mudar, né? A pessoa fica meio cega, né? Não enxerga. E no caso, no seu namoro, você já tinha tido algum indício de que ele era uma pessoa violenta? Sim, foram muitas evidências. Tipo, quando saíamos, ele criava situações para me constranger. Me convidava para ir a um restaurante, almoçar. Né? Nós almoçávamos, quando terminava o almoço, aí ele
Isso ele fez muitas vezes. Agora você vai pagar a refeição, a nossa refeição. Aí, logo no início, eu falei assim, mas nós almoçamos juntos. Não, mas você vai pagar porque você é professor, eu sou operário, você ganha muito mais do que eu, então você vai pagar o almoço. Aí, a primeira vez que ele fez isso, eu ri, muito constrangida. Falei, você está brincando, né? Ele, não, estou falando sério, você ganha mais do que eu, quem tem que pagar é você. Aí, eu, muito sem graça, paguei. E ali já foi o primeiro sinal. Né? E foram outros sinais que ele foi dando, né? Dele marcar encontro, dele não chegar, de eu chegar pontualmente na hora, eu ficar ali esperando mais de 1 hora, ligar para ele, onde você está? Eu estou no trabalho. Na verdade, ele não estava, ele estava de longe, brincando comigo, rindo. Te observando, me literalmente, observando, né? De longe, rindo. Por me ver constrangida, triste, por ele não ter chegado na hora. Ou seja, no perfil psicológico dele, ele estava criando uma dependência afetiva para que eu ficasse aguardando, ansiando por ele vir me encontrar. Né? Então, ele foi dando muitos indícios. Tem outros exemplos, né, que ao longo da entrevista eu vou me recordando, né, que ele deu, que ele não era uma pessoa que me amava e que ele não tinha a menor intenção de me respeitar como namorada, como noiva, como esposa e muito menos como mulher. Né? E o agravante disso tudo, né, depois desses 6 meses de muitos sinais que ele deu, e quando eu reclamava, quando eu percebia e eu chegava, eu reclamava, eu falava com ele, poxa, eu não gostei dessa atitude. Ele pedia desculpas e dizia que ele ia mudar. Mas essa daí é a frase recorrente, né, que eu escuto, né, de pessoas sempre. E aí a mulher, né, então tá, né, por amar, né? Então tá, vamos lá, te dou mais outra chance, né? Exatamente. É só importante falar aqui para o pessoal que você não sofreu agressão física, né? A tua foi agressão psicológica, que destrói do mesmo jeito, né? A violência psicológica, ela nos atinge e o que acontece? Ela não nos marca, né? Então ninguém vê. E é uma coisa que vai sendo machucando, vai marcando a nossa história, a nossa vida. E ela é tão grave quanto uma violência física, né? Sim. E na igreja ele deu muitos sinais também. Por exemplo, eu fiz escola de formação de líderes, né, de lideranças na época, né? Hoje aqui é Avance, né? Então, eu tinha esse desejo de seguir a minha carreira, né, na igreja, ter um ministério, trabalhar com jovens, como era na época. E por estar sempre em alguma função de liderança na igreja, né, auxiliando na escola bíblica, depois na juventude, depois com mulheres, na época já o pastor Josemar com a Vera, com a pastora Vera. Então, eu sempre tinha alguma função que estava em liderança. E isso chama a atenção das pessoas. Né? Eu não me sentava lá atrás ou no meio, eu me sentava sempre lá na frente. E ele fazia questão. Quando ele me acompanhava na igreja, antes do casamento, ele vinha com a Bíblia, ele sentava comigo lá na frente e ele simplesmente dormia o culto inteiro. Ele tombava a cabeça, dormia, roncava. E quantas vezes eu falava para ele, não faz isso, dorme em casa. Mas eu estou cansada. Eu estou cansado. Você acha o quê? Que eu não trabalhei? Eu falei assim, não, eu não acho isso. Eu sei que você está cansado. Mas não é normal a pessoa passar o culto inteiro, você está me constrangendo. E aí era motivo para a briga. Ou seja, tinha tudo para não dar certo. Porque ele não se esforçava nem um pouco para ser simpático com os meus amigos. Ele não se esforçava para ser simpático com o meu pastor. Ele não queria, de fato, ele não me amava, não me respeitava, mas depois que eu chamava a atenção, que eu conversava, ele pedia 1000 perdões e ele dizia que ele iria mudar. Esse é o ciclo, né? Pode falar. Não, pode falar. Esse é o ciclo do agressor, né? Acontece uma tensão, que é o que acontecia em relação ao procedimento dele, né? Depois da tensão vem a agressão, de uma forma ou de outra, física, psicológica, patrimonial, né? E depois, em seguida, vem a explosão
da situação e a pessoa falando que já mudou, não, vou mudar, isso não vai acontecer. Por que você me fez fazer isso? Né? Aí começa a jogar a culpa. E aí depois, quando tudo se resolve, não, tudo bem, a mulher dando chance, como a pastora falou, né, ela dá chance porque ela ama. E, gente, tem uma questão muito importante, que o nosso cérebro, por que as pessoas tendem a ficar no relacionamento abusivo? Né? A gente fala, nossa, está vendo o quanto ele está fazendo mal? Justamente porque o nosso cérebro, ele lembra das coisas boas que aconteceram no início desse relacionamento, porque todo relacionamento foi bom no início, senão não haveria, né, dado essa continuidade. E aí ele fica... Por isso que a gente toda hora lembra da pessoa. Aí você vai lembrando da pessoa e aí ele quer retornar para aquela condição de bom relacionamento, de amor, de paixão, né, que são os 2 primeiros anos. Então, ele toda hora nos leva para essa condição. Por isso que é difícil a gente esquecer. E essa é a questão também. Quando ele fala que ele vai mudar, no intuito de você recuperar a sua família, às vezes por conta dos filhos, você acaba acreditando. Mas o ciclo se inicia novamente, né? Todas as questões, a tensão, a explosão, o remorso, a culpa, e aí é um ciclo constante. E é interessante que eu estou ouvindo a Selma falar, e ele estava lá na igreja com ela e tudo, mas às vezes a gente pensa muito até nessa questão de julgo desigual, só do crente com o não crente, né? E ele já estava revelando ali que ele não tinha vida com Deus, né? Mas estava dentro da igreja. Então, às vezes, mesmo dentro da igreja, há um julgo desigual, porque os interesses são diferentes, o relacionamento com Deus, você vê a Selma contando, ela queria crescer em Deus, ela queria, né, trabalhar na obra de Deus e tudo, e ele não estava nem aí. Mas os dois são da igreja, gente. Mas era um julgo desigual. Né? Não caminhavam juntos, né? É aquela questão que quando fala da canga, né, que coloca no boi, é para eles andarem juntos, alinhados, né? E ali cada um tinha interesse diferente, né? Era um sinal muito claro, até espiritual também, né? Sim, inclusive eu costumava dizer, né, nós do nosso grupo de jovens da época, nós praticamente morávamos lá na igreja do Parque Fluminense, porque nós tínhamos muita atividade e nós éramos felizes. Tudo nós criávamos possibilidades para a gente estar na igreja. Era retiro, era o dia, era feriado, tudo, as nossas atividades, a gente tinha prazer de estar juntos. Ele odiava. Então, ele ia para o culto quando terminava o culto, que nós tínhamos as nossas atividades ali na igreja ou fora, era um encontro num restaurante, era para ir a algum passeio, ele odiava. Quando ele ia, ele botava defeito o tempo inteiro, ele me constrangia o tempo inteiro. E na maior parte das vezes ele nem ia, ele não me acompanhava. Isso ainda durante o namoro, o noivado, né? E aí, mesmo diante de todas essas evidências, eu estava apaixonada, era uma jovem ainda, né, mesmo com ainda 27 para 28 anos. E aí foi o período mais complexo da minha vida foi quando a mãe dele me chamou. Quando ele me convidou para ir na casa, né, da mãe para comunicar que ele tinha me pedido em casamento, a mãe dele me chamou e disse para eu não casar. Gente. A mãe cristã. O Senhor, a gente cristã. Fica até assim, porque o Senhor é revelando claramente, né? A mãe dele, cristã, ela me chamou para uma conversa sem ele saber. E ela me falou, eu amo meu filho, mas também te amo. Ele não vai te fazer feliz. Ele já veio de um primeiro casamento. Ele transformou a vida da primeira esposa. Um problema seríssimo. Ele tem um filho problemático por causa dele. Ele não vai te fazer feliz. E ali, no ápice da minha desestrutura emocional, eu me lembro que eu chorei muito e eu disse para ela, sogra, eu amo seu filho. Ele disse que ele vai mudar e ele depende de mim para isso. Né? Essa é uma frase muito comum de mulheres em situação de violência. Se eu me separar, ele diz que vai se matar. Se eu me separar, ele diz que ele vai morrer, ele não vai conseguir seguir.
E ele fazia esse tipo de chantagem emocional comigo. Se você me largar, eu não tenho jeito, eu me mato. Se você me largar, vai ser o final da minha vida. E eu comecei a acreditar nessa mentira. Não, e tem muita mulher que se sente até, eu imagino, até envaidecida com isso. Sim, gente, ele depende sim. de mim, olha só, ele depende da minha ajuda, da minha força, da minha... sabe, depende, né? Isso tem mulher que, num primeiro momento, né, se sente assim, Sim, até envaidecida, olha. Né? Sim, e ali, como a pastora falou, como a Márcia falou, né, a palavra de uma mãe é uma palavra de autoridade. Né? E ali ela foi autoridade como mãe, como mulher e como mulher de Deus. E eu, infelizmente, não ouvi. Né? E eu penso que a hora que, de fato, eu dei base legal para o inferno agir naquele relacionamento, naquele casamento, quando o meu pastor me chamou. E coisa rara, porque eu desconheço um pastor que chegue para você e fala, não faça isso. Ele vai te orientar em amor, ou ela, né, a pastora ou o pastor, vai te orientar, vai te mostrar o caminho, e você vai decidir se você vai seguir, vai parar ou vai retroagir. Até porque quando a gente até estuda, né, e eu estou falando a nível mesmo até da teologia, quando a gente estuda sobre aconselhamento, essa é uma orientação que a gente recebe. A gente nunca, né, deve falar assim, faça isso ou não faça aquilo. A gente aponta a direção, a pessoa, e para a pessoa tirar as conclusões dela e ela tomar a decisão. Mas no teu caso foi uma direção assim, ele foi completamente inspirado pelo Espírito Santo e eu creio que ele obedeceu uma direção muito clara de Deus, né? Sim, na época, o pastor Emanuel, meu querido pastor Emanuel, ele me chamou com aquele jeitinho dele tão carinhoso, né? E ele falou, Selminha, como ele me chamava, não faça isso. Não faça isso, eu estou triste, eu vou fazer o seu casamento, mas eu estou muito triste, não faça isso. E mais uma vez, gente, eu falei para o meu pastor, ele me ama. Ele vai mudar. E aí o meu pastor, muito triste, ele falou, tá bom, eu vou fazer o seu casamento, triste, mas eu vou fazer. E naquele momento eu entendi o que a palavra diz quando relata que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, porque ele nos ama. Nós marcamos o casamento, gente, deu tudo errado. Até o dia do casamento, deu tudo errado. E eu entendo que era o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, sinalizando, não faça isso com a sua vida. Eu te amo, você é preciosa, você é minha filha, você é uma princesa, você é amada. Não faça isso, não case com ele. Que deu errado. Eu encomendei os salgados numa pessoa que me indicaram que era uma pessoa idônea. A pessoa recebeu o dinheiro e sumiu. Faltando dias para o casamento, a pessoa sumiu e não apareceu o salgadinho. Eu encomendei doces, os docinhos para a festa. A pessoa recebeu o valor, também era uma pessoa idônea, porque foi indicação de amigas minhas que já tinham casado, feito festa com ela. A pessoa, eu tinha encomendado, 8.000 doces, apareceram só 1.000 doces. A pessoa sumiu com o dinheiro e não apareceu com os doces. O vestido que eu tinha escolhido numa loja, o vestido sumiu. Eu tinha escolhido o modelo, era um aluguel, o vestido sumiu. Eu fui experimentar na semana do casamento, cadê o vestido? Não achavam em lugar nenhum o vestido. Uma amiga me prometeu ornamentar a igreja com as flores e tal. Faltando 2 dias para o casamento, ela disse, amiga, infelizmente, tive um problema, não vou poder pagar a ornamentação da igreja. E o céu desabando, Deus criando todas as situações possíveis para falar, não casa. Na hora, o buquê, alguém tinha me presenteado com um buquê, não pôde me dar o buquê. O que mais que aconteceu? No dia do casamento, o vestido apareceu. 24 horas antes do casamento,
o vestido apareceu numa loja bem distante, foram pegar correndo o vestido, aí veio o terno dele. Ele vestia terno 42. Na hora do casamento, quando ele foi botar o terno, veio tamanho 50. E, por fim, quando eu estava saindo da minha casa, angustiada, sabendo que eu estava dando um passo que seria... Pois é, isso aí é interessante, porque a paz de Cristo, ela é o árbitro, né? Você foi para um casamento sem paz. Totalmente sem paz. E, por fim, no dia do casamento, quando eu estava saindo, a minha avó, que era viva na época, né? Alguém foi buscar a minha avó, eu cheguei pontualmente às 18 horas, como tinha marcado, poucos convidados, todo mundo triste na minha igreja. Foi um dos casamentos mais vazios. Eu, sendo líder de juventude, a nossa igreja na época já estava lotada, a igreja quase vazia. Meus familiares, a maioria não compareceu. Foi uma festa triste. A minha avó foram buscar, o carro tinha um segredo, não sabiam do segredo, o carro parou no meio do caminho, minha avó não chegou. Deu tudo errado. Tudo errado. E no final das contas, faltando meia hora, né, para o horário, eu também recebi várias ameaças de uma ex-namorada dele que avisou que iria na porta da igreja fazer um escândalo. Então, eu tive que pedir a algumas pessoas ali para ficar... Gente, foi tudo uma tormenta. Certamente o Espírito Santo estava ali gritando, nem com gemidos inexprimíveis, ele estava ali gritando, não se case. E, infelizmente, eu me casei. E depois do casamento, assim, o que fez você se arrepender profundamente? Qual foi a atitude que ele tomou? Logo na primeira semana do casamento, teve um ato, né, que ele fez que foi o início das dores. Eu dava aula manhã, tarde, noite, eu tinha uma agenda como professora muito intensa, né? E aí ele pediu que ele gostava muito de comer rabada. Se eu sabia fazer rabada, que ele queria comer. E aí eu não sabia, porque eu comia na rua, né? E aí eu falei, tá, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer a rabada. Passei toda feliz para agradar o marido, né, recém-casada. E aí eu passei num açougue, comprei e tal, os ingredientes todos. Cheguei em casa mais cedo, pedi para sair mais cedo da escola, cheguei mais cedo. Fiz a rabada, provei, estava uma delícia. E aí ele chegou do trabalho, foi lá, tomou banho. Aí eu botei a mesa toda arrumadinha, botei um candelabro lindo, tudo arrumadinho. Preparei aquele prato de rabada e eu botei a mesa e chamei ele, que o jantar estava posto à mesa. Ele veio, ele pegou o prato de rabada. Na minha frente, ele levantou o prato, ele jogou o prato no chão. Sem provar, sem nada. Sem provar, sem nada. Ele jogou o prato no chão. Eu comecei a tremer, espirrou rabada para tudo quanto é canto na parede, manchou a parede toda. Ele começou a gritar que ele odiava rabada. Você é louca, eu nunca disse que eu gosto de rabada, eu odeio rabada. Eu comecei a tremer e ele fez um escândalo. Ele veio na minha direção para me bater. Ele nunca encostou um dedo em mim. Mas só o fato de levantar a mão e ameaçar... Já é uma ameaça, já. Ali foi o princípio das dores de fato. Porque ali ele começou a mostrar um perfil psicológico que até então era só uma prévia. Porque nós não morávamos juntos. Ele fazia... dava aquelas crises, mas a gente era namorado, ele ia para a casa dele, eu ia para a minha. Naquele momento a gente era marido e mulher. Então eu passei a conviver com ele. E esse foi o princípio das dores. Né? E foi o início da violência psicológica, que foi a violência que eu sofri durante os 3 anos que eu fui casada. Né? Então ele quebrou o prato, foi aquela bagunça na casa, ele gritando que ele odiava rabada. E eu apavorada, eu tremendo muito, meu coração muito acelerado. E isso é algo, pastora, que é muito grave, porque mulheres infartam por viverem dentro de um relacionamento abusivo. Mulheres têm síndrome do pânico por viverem com um agressor dentro de casa. Mulheres acabam desenvolvendo distúrbios alimentares. Ou comem demais ou comem de menos. E isso eu não estou falando porque eu vivi apenas a experiência, isso é estatística.
né? Eu convivo com mulheres que atuam na rede de atendimento à mulher, que existe aqui no Rio e em todo o território nacional, e eu sei porque elas relatam, são profissionais na área da assistência social, na área da segurança pública, na área da saúde, da psicologia, que atendem mulheres que desenvolvem vários distúrbios por viverem dentro de uma casa com um agressor, inclusive os próprios filhos, que são crianças que também são vítimas da violência que a mãe sofre. Né? E aí eu fui vendo esses sinais acontecendo cada vez ficando mais graves, e foi o início da tentativa de sair daquele processo, daquele ciclo vicioso. Mais do que as crianças presenciarem, né, que são as que mais sofrem, né? Tem também a questão de eles reproduzirem aquele movimento, né? Tem esse livro aqui que eu estava até falando com vocês, A Mulher Maltratada. Ele faz um relato, a gente vai colocar lá também, né? No nosso perfil do Instagram, sugestão de livro. Esse livro é muito interessante, ele fala muito sobre esse assunto e mostra que, inclusive, cita uma história aqui, e a pessoa agredida, a vítima, estava dizendo que um dia ela presenciou o filho agredindo a irmã, e falando as mesmas coisas que o marido dela falava para ela. Essa foi a gota d'água para que ela pudesse se afastar, né, sair de casa, levar as crianças, e foi embora, mas retornou. Né? Essa é uma estatística grande também, né, de muitas mulheres que saem, mas retornam por conta daquilo que você falou. Eles começam a ameaçar, dizendo que vão se suicidar, dizendo que vão matá-la também. Sim, né? sim. E aí, quando eu fiquei casada por 3 anos, quando eu completei... Você ainda ficou até pouco tempo. Existem mulheres... Sim, 20 anos, 30 anos. E quando eu completei 3 anos, um dia, né? E outra coisa que ele fazia era muito comum. Ele ia trabalhar e não voltava. Ele ficava 3 dias e não dava uma notícia. Eu não sabia se estava vivo, se estava morto. E aí, alguém do trabalho dele ligava e avisava, olha, ele não aparece aqui há 3 dias. E era mentira. Depois eu descobri que era mentira. Ele fazia para me assustar. Eu ligava para a polícia. Dizer, ele ia trabalhar, na verdade, mas aí pedia para alguém avisar. Para alguém ligar, né? E avisar que ele tinha sumido, que ele estava 3 dias desaparecido. Eu entrava em pânico, gente. Eu entrava em pânico. Mataram, sofreu algum acidente, está por aí, está em algum necrotério, em algum hospital. E, na verdade, era uma brincadeira para me deixar nervosa, para me desestruturar. E quando eu completei 3 anos naquele casamento abusivo, um dia... foi o dia do basta. Eu não sei se é virtude ou se é um defeito, porque quando eu amo, eu amo. E quando eu decido, acabou, acabou. Eu não olho para trás. Eu não quero virar estátua de sal. Então, eu não olho para trás. E naquele dia que ele tinha sumido 3 dias, que ele disse que ninguém sabia dele, na verdade, ele estava brincando, foi o dia do acabou. Naquele dia eu acordei, eu dobrei o meu joelho, eu me derramei diante do Espírito Santo, pedi muito perdão por ter feito aquela maldade comigo mesma, porque eu decidi. Né? O Senhor, ele nos dá livre arbítrio, ele não invade a nossa vontade. Ele fala através de situações, através de pessoas, como ele usou a mãe dele, ele usou o meu pastor Emanuel, e ele usou várias situações ao longo de 3 anos. E eu escolhi, eu dei base legal para Satanás entrar no meu casamento e transformar aquela relação numa maldição na minha vida. Mas naquele dia, eu tomei uma decisão. Né? E foi muito interessante que recentemente vocês comentaram aqui no programa sobre uma leitura, né, das leoas. O despertar da leoa. O despertar da leoa. Eu me lembrei na hora, porque naquele dia, no ano de 2003, eu me senti uma leoa. Gente, toda a revolta, até então eu sentia medo. Eu sentia medo. A sensação que eu tinha é que eu iria infartar a qualquer momento, eu iria morrer. Até aquele dia. Só que naquele dia do ano de 2003, eu entendi, naquele momento, que eu ainda era filha de Deus.
que eu ainda era uma princesa, que eu ainda era rei, rainha e sacerdote. Eu entendi que Deus ainda estava comigo. E ali eu falei assim, o quê? Hoje a minha história muda. A partir de hoje, essa história vai mudar. Ele estava sumido há 3 dias. Eu fui num chaveiro, peguei o miolo, tirei a fechadura das portas da minha casa, do portão da minha casa. Fui lá no chaveiro e pedi para trocar. O cara trocou. Eu voltei em casa, pedi para ele me ensinar como fazer. Eu fui lá, comprei tudo novo. Eu mesma botei. Peguei as roupas dele, todas lavadas, todas passadas. Botei em sacolas, fui lá numa vizinha. Quando ele voltar, ele não vai entrar. Você entrega ele para mim? Entrego. E eu fui para a delegacia. Comuniquei a minha irmã mais velha, eu sou a filha caçula, e eu fui para a delegacia. Na época, não existia lei de defesa da mulher, né? A primeira lei brasileira em defesa do direito da mulher data de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E eu entrei com uma queixa-crime contra ele no ano de 2003. Então, não existia uma proteção efetiva contra a mulher. Existia uma legislação brasileira em defesa de qualquer cidadão brasileiro, não especificamente da mulher, por uma violência de gênero. Mas eu decidi que eu seria pioneira. E eu fui a uma delegacia. Na época, já existia as delegacias especializadas de atendimento à mulher. E eu fui naquela delegacia e eu fiz uma denúncia contra ele, por violência psicológica. Né? E quando eu disse que eu sou uma das pioneiras na defesa dos direitos da mulher, e falo isso com muito orgulho, foi porque não existia legislação. E eu me recordo que, na época, quando eu cheguei na delegacia, eram mulheres me atendendo, policiais, e elas não me trataram como eu achei que deveria ser tratada, com dignidade e com respeito. Né? Não foi um atendimento adequado. Inclusive, algo que, na minha experiência profissional, eu presenciei. A mulher, para chegar a ir a uma delegacia, fazer a denúncia contra o seu próprio esposo, pode levar 30, 40 anos. Ou nunca acontecer. É isso que eu ia falar, ou nunca acontecer, né? Ou nunca acontecer. Até porque, como a Márcia falou, com bastante propriedade, a mulher, principalmente a cristã, ela tem um papel dentro da sua igreja. E fazer uma denúncia, estando dentro de uma igreja, é algo terrível para essa mulher, porque é o reconhecimento público de que ela errou. Porque a sociedade não aponta o erro para o homem. A sociedade sempre vai apontar o erro para a mulher. A mulher foi falha, a mulher não soube manter o casamento, a mulher não foi boa esposa, não foi boa mãe. Sempre a culpa é da mulher. E, inclusive, quando a mulher tenta se desvencilhar dessa relação, ela acaba levando essa culpa a mais. Né? O marido fala assim, olha, eu quero continuar com você, eu vou mudar. É você quem está se afastando, é você quem está terminando com o nosso casamento. Né? E é muito comum também a mulher relacionar a sua identidade com aquele casamento. Sim. Na verdade, é o que você disse, nós somos, né, seres únicos, singulares, Deus nos fez particularmente perfeitos e assim, especiais para Ele. Então, não é um casamento que vai me fazer ser aquilo que Deus me chamou para ser. E dentro de um casamento, às vezes as mulheres pensam nos filhos, né? Eles vão sofrer, vão ficar sendo criados sem o pai. Não, é muito pior esse tipo de ambiente, esse tipo de ambiente violento, em que ele pode voltar e começar a agir da mesma forma, em que ele pode criar traumas tão profundos na sua história, porque apesar de, afinal de contas, a mãe está sendo agredida, né? De uma forma ou de outra ele percebe. E, inclusive, existem casos em que os adolescentes passam também a agredir a mãe. Sim, é muito comum. É muito comum. Então, a gente precisa tomar cuidado. Os filhos se sentem muito melhor quando não estão nesse ambiente de violência. E é interessante, gente, vocês que estão nos ouvindo, né, esse relato, até essa questão que agora a Márcia estava falando, da permanência ou da não permanência no casamento, a gente não está aqui fazendo apologia ao divórcio, de maneira alguma.
né? A gente crê num casamento saudável, a gente crê que Deus transforma, a gente Sim. crê que Deus restaura, né? Completamente isso. Mas aqui é um outro contexto. É um contexto de uma violência, de um abuso, porque eu creio, né? Eu estou falando aqui particularmente num Deus que ele tem poder para transformar todas as coisas, que ele é aquele Deus que criou, ele que criou o casamento, ele que instituiu a família e ele tem propósitos, né, para isso. Mas eu também acredito num Deus que não quer ver, pegando esse exemplo aqui da Selma, né, que está falando aqui com a gente, de ver a sua filha amada que ele criou sendo completamente destruída emocionalmente. Eu também não creio que Deus se alegre com isso, né? Então, por favor, a gente não está fazendo apologia, são questões específicas, né? Até porque uma pessoa, o agressor, ele não consegue se livrar dessa situação sozinho. Até porque, e principalmente porque ele não reconhece que ele está errado. E quando você convive com uma pessoa que não reconhece o seu erro, a tendência é que ele vai permanecer errando, né? E o erro envolve você de maneira direta. Então, você precisa encontrar, fora desse casamento, fora dessa relação, ajuda, que seja com o seu pastor, que seja com a sua pastora, né? Mas, principalmente, que ele possa se sentir, de alguma forma, ameaçado dentro daquele livre-arbítrio de maltratar, de machucar e de continuar com essa questão da violência. Mas ele precisa de ajuda. Ele não vai reconhecer que precisa sozinho, né? Então, ele vai precisar que você também direcione para um pastor que ele conheça, que ele confie, e para outras pessoas também, profissionais aí, e aí você pode falar melhor em relação a isso, né, Selma? Sim, e ali então começou uma nova etapa da minha vida. Eu fiz a denúncia na delegacia, e para a mulher que faz essa denúncia, ela tem que ter provas, ela tem que constituir provas, porque é a palavra dela contra ele. Então, para acontecer um julgamento, para essa denúncia sair da delegacia, ir para o Tribunal de Justiça e chegar até a mão do juiz da vara de violência doméstica, ela precisa ter uma materialidade, porque senão vai configurar a palavra de um contra o outro. E, na época, não existia materialidade, porque era a violência psicológica. Então, não tinha marca no corpo. E não existia uma lei. Só que pessoas foram fundamentais para que o processo corresse, que foram as minhas amigas. Que foram amigas que estavam do meu lado e que também me disseram antes do casamento, amiga, não casa. Mas elas foram tão amorosas, tão amáveis, tão parceiras, né? Eram minhas amigas da minha igreja, né? A igreja pela qual eu tenho um carinho muito grande, que é a Igreja Nova Vida, no Parque Fluminense. Fiquei ali por 20 anos, passei todo esse processo na igreja do Parque Fluminense, né? E ali algumas amigas foram fundamentais, porque eu arrolei o nome delas no processo. Elas foram intimadas para deporem, e elas confirmaram. Elas foram testemunhas. Elas, né? foram testemunhas, elas confirmaram a minha história, a minha versão dos fatos. E mesmo não havendo uma legislação específica sobre a violência psicológica de gênero contra a mulher, o meu processo foi julgado rapidamente. Ele foi condenado. E, na época, a única condenação que existia era o pagamento de cestas básicas para uma instituição de caridade. Mas o fato é que ele foi condenado. Uhum. Né? E, daquele dia em diante, eu vivi um novo momento da minha vida. Né? Aí eu consegui entrar com o processo de divórcio. Depois daquele dia, eu nunca mais o vi. Isso foi no ano de 2003, mas eu passei por uma nova fase, porque quando eu saí do Tribunal de Justiça, no dia da audiência, num único momento que eu estive sozinha com ele, porque foi uma fração de segundos. Nós estávamos na sala de audiência, quando nós saímos, foi uma fração de segundos. Ele me disse o seguinte: vou te matar. Você não vai ficar viva para contar a história. Você está pensando que você vai refazer a sua vida? Vou te matar.
Gente, eu saí daquele Tribunal de Justiça, na época eu era corredora, eu corria. Eu gostava de participar de corridas, né, pelo Rio de Janeiro, eu corria, era corredora. Quando ele falou, eu vou te matar, eu comecei a correr. Eu saí do Tribunal de Justiça correndo, eu não olhei para trás. Correndo literalmente. Literalmente. E agora, espiritualmente, eu corri durante 19 anos. Porque o que eu senti quando eu saí daquele Tribunal de Justiça, primeiro, foi a ameaça, né, que foi algo palpável, porque ele disse, eu vou te matar. E ele passou a me perseguir. Mesmo depois, eu não via, mas eu sabia que era ele, porque as amigas, os vizinhos, eles avisavam, ó, cuidado na hora de você ir trabalhar, porque o fulano está lá na esquina te esperando. E eu vivi fugindo por 19 anos. E aí, gente, é até algo que é muito característico das mulheres que eu atendo hoje, que são mulheres cristãs, a maioria, né, 99% das que eu atendo hoje são cristãs. Essa corrida de 19 anos, na verdade, eu corri de mim mesmo. Porque eu estava envergonhada. E eu reconheci diante de Deus que eu errei feio. Porque quando eu comecei a olhar para trás, eu tentava projetar o que teria sido da minha vida se eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo. Eu tentava projetar, eu não conseguia enxergar. Eu vi o que eu tinha feito com aquele erro grave, aquela falta grave. E isso, pastora, é algo que permeia a vida dessas mulheres que estão dentro dessas igrejas hoje. E eu conheço muitas mulheres dentro das igrejas espalhadas pelo Rio e algumas fora do Rio, que elas se sentem culpadas. E aí elas entregam o ministério, que era o meu caso. Eu larguei tudo. Eu cheguei para o meu pastor, na época eu falei, pastor, eu não sou mais digna. Isso que eu ia falar, você não se sentia digna. Não, eu entreguei tudo, eu entreguei liderança, eu entreguei ministério, eu entreguei tudo. E o mais grave, né, que a mulher ela acaba se afastando de Deus e se afastando do convívio com a igreja. Ela não mais se sente digna de estar junto na hora da ceia. Ela não se sente mais digna de estar nos grupos de amigas, porque agora ela é divorciada. Ela é a mulher e ela se sente apontada. Gente, ninguém aponta, mas ela se sente apontada. E isso aconteceu comigo e acontece com milhares delas. Né? E eu continuei correndo por 19 anos. Por que eu digo isso? Porque eu saí da minha igreja. Eu me senti envergonhada. Eu não podia ter cometido aquele erro. Então, eu saí da minha igreja. Eu deixei a minha igreja amada e eu saí. E eu fiquei pulando de igreja em igreja. Primeiro, por medo dele me achar. Tive que sair dos meus 3 empregos. Eu dava aula em 3 escolas já há muitos anos que eu amava. Como ele estava sempre me ameaçando e ele sabia onde eu trabalhava, eu não tinha mais lugar. Eu virei um nômade. Uhum. Eu ficava um período numa escola e alguém avisava, ó, tem um cara ali na esquina, parece que é o seu ex-marido. E era. E eu vivia saindo de emprego, eu vivia saindo de igreja. Fui para uma, fui para outra. Eu não fixei, eu não criei raízes por 19 anos. Quando em alguma igreja, algum pastor falava assim, Selma, você pode ajudar na reunião de mulheres? Ih, pastor, já tem compromisso. Eu não queria mais criar raízes, porque eu me sentia envergonhada. Vamos aqui para o YouTube, né? A Fabi Noronha está dizendo que devemos observar os sinais. E Suzete Lima, que ela, quando você falou da mudança de nome, ela disse que estava chocada com o depoimento sobre o significado do nome. Hoje, pela manhã, no meu devocional, o Espírito Santo me perguntou sobre o meu nome. Que Deus é esse, hein? Legal, né? E você fala de mudança de nome. E a Fabi Noronha também está dizendo a violência psicológica aprisiona e adoece. E por ser psicológico, muitas mulheres ficam tentando fazer dar certo. Um risco de vida e adoecedor. A Marisa Rocha está falando sobre o livre-arbítrio, né, da pessoa ter o livre-arbítrio de mudar ou não, e ela precisa querer.
E, por enquanto, aqui é só. Aqui a gente também tem alguns comentários. A Valéria Conceição estava falando, né, com relação a ele, seu ex-esposo. Bipolar, um perigo. A Valéria Cruz colocou aqui: minha mãe tinha uma conhecida que vivia em cárcere, até que um dia ela se desesperou e se suicidou. Isso acontece, né? Sim, sim. A Daiane Silva está falando assim: meninas, isso é tão sério. Tantas mulheres estão passando por isso e não procuram ajuda. A Valéria Conceição também colocou assim: as igrejas devem mesmo falar sobre esse assunto, como tem homens maltratando suas esposas em casa. Dentro da igreja são bonzinhos. E na rua, pontinho, e na rua, né, também são bonzinhos, né? A Lívia Maria colocando assim: esse assunto precisa ser levado à igreja. E eu já abro um parênteses aqui, né, para já deixar para as mulheres que em novembro, no dia 19 de novembro, já marca aí na sua agenda, a gente vai ter o último Nova Mulher Saudável do ano. A gente ainda vai ter o outro antes, mas dia 19 de novembro vai ser o último Nova Mulher Saudável do ano, num sábado, às 17 horas, em que a gente quer fazer um grande mover aqui, com programação dentro da igreja, na quadra, mas que, para trazer a palavra para a gente, a Selma vai voltar com a gente, já está agendada, e que aí, hoje ela está dando o testemunho dela, mas naquele dia, no dia 19, ela vai estar falando de todos os tipos de violência que existe, porque não é só a psicológica, tem a física, tem a patrimonial, tem outras, né? Tem a verbal, tem também a sexual. E isso. uma coisa importante é que a Bíblia não esconde nada, né? Temos a violência sexual, Aminon Tamar, né? Então é importante. Tem uma música da Fernanda Brum que fala sobre isso, né? Como se cura feridas, quando perdoar é tão difícil e quando se esquecer não se consegue. E a Selma vai estar aqui com a gente para estar assim, vamos falar no português, claro, abrindo o verbo, trazendo esclarecimento, jogando luz e tudo isso embasado também, não só no conhecimento que ela tem, mas na palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará, sabe? O Espírito Santo, ele joga a luz para trazer claridade. Então, já marca na tua agenda, 19 de novembro, às 5 horas da tarde. Claro que a gente vai divulgar isso, mas esse assunto vai ser, né, mais aprofundado ainda. E aqui, continuando, a Valéria Conceição, são ótimos na rua. Está continuando, né? Com as amigas e os amigos, mas só quem convive realmente sabe quem são, né? A Lívia falando: meu Deus, né? Assim, espantado com tudo isso que está acontecendo. E tem uma coisa que você estava falando até das mulheres dentro da igreja que eu lembrei. E tem muitas mulheres, aí eu estou falando de dentro da igreja, né? Que às vezes elas vão se mantendo nesses relacionamentos porque até por ter o conhecimento da palavra de Deus, e fala assim: não, peraí, não, ele vai mudar, não, vai acontecer algo, não, mas eu sou da igreja, eu não posso me divorciar, eu tenho que, né? Tem isso também, né? Sim, muito. E aí, complementando, né, essa minha corrida pela sobrevivência, eu fiquei pulando de igreja em igreja por 19 anos. Até o dia que o Senhor falou literalmente comigo: pare de correr. E pare de correr, já me antecipando, é o tema da minha mensagem do dia 19 de novembro. Deus legal, já me deu uma gente, mensagem olha todinha. Só, glória o a Deus, tema Deus é bom demais. Pare de correr. Né? Eu não vou falar tudo, né, mas só para fazer uma prévia. Eu estava no meu bairro correndo, né, até hoje, isso recentemente, né, há cerca de 7 anos, né, o ciclo perfeito. Hoje está completando 7 anos que aconteceu. Hoje, esse ano, né? Está completando 7 anos que eu estava correndo no meu bairro, 5h30 da manhã, sozinha, não tinha ninguém na rua. E aí, estou eu lá na rua, como todo dia fazia, no mesmo percurso, e, de repente, eu ouvi aquela voz: pare de correr. Gente, eu parei. Eu parei. Olhei para um lado, olhei para o outro, ouvi coisa. Continuei correndo, ouvi novamente, do meu lado direito: pare de correr. Aí eu parei.
Eu fiquei toda arrepiada. Eu senti que era o Espírito Santo falando comigo. E eu senti exatamente o porquê da frase, pare de correr. E naquele dia, eu tinha sido demitida de uma empresa que eu trabalhava, de uma escola que eu trabalhava, naquela semana. E tinham me chamado para eu para um novo emprego. Eu tinha entregado currículo numa instituição. E naquele dia eu tinha a entrevista para ficar no local. E aí, quando eu ouvi o Espírito Santo falando, pare de correr, né, eu entendi. Cheguei na minha casa, me preparei, dobrei o meu joelho, e ali o Senhor claramente falou ao meu ouvido, ao meu coração, acabou aqui. Amém, glória a Deus. Acabou aqui. Daqui para frente, você vai ser outra pessoa. E ali, 1 hora depois, eu fui entender. Quando eu fui para a entrevista, era para trabalhar com mulheres em situação de violência doméstica. Quando a chefia me comunicou, olha, é um departamento para atender mulheres em situação de violência, a primeira resposta foi, não quero. Mas quando eu falei, não quero, imediatamente eu ouvi pela 3ª vez, no meu ouvido direito, pare de correr. Gente, eu falei um sim. Tá bom, eu vou ficar. Saí dali, fui contratada, saí dali. Primeiro banheiro que eu encontrei, eu dobrei o meu joelho, eu chorei. Todos os traumas, todas as lágrimas, todas as mágoas, eu derramei naquele banheiro. Quando eu me levantei, eu lavei o meu rosto, eu peguei o meu estojinho de maquiagem, que pesa 1 quilo, cheio de pancake, de batom, e eu falei com meu Deus o seguinte, Senhor, hoje está renascendo a leoa. Acho que a Selma Chagas estava sendo enterrada naquela ali, hora, né? Naquele momento. E a Oliveira estava renascendo. A Oliveira renasceu ali, naquele banheiro. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Hoje, o inferno teve uma baixa. Eu fui uma oficial, porque eu me considero uma mulher de Deus, eu não vim a esse mundo para passeio. Amém. Glória a Deus. Eu não sou uma mulher para ficar sentada em banco, nunca fui. E naquele dia eu falei, Senhor, hoje o inferno teve uma baixa. Eu fui uma oficial dos exércitos do Senhor nessa terra, ferida, fora de combate por 19 anos. Mas a partir de hoje eu estou de volta. Gente, e Deus é tremendo, Deus é fantástico, Deus é tremendo. Jesus, como eu te amo, oh meu Deus. Naquele dia, quando eu assumi, o primeiro dia era para assumir um cargo interino por 2 meses, porque a chefe daquele departamento estava com tratamento médico. E aí eu fui, e logo no primeiro dia, a primeira mulher que apareceu, e detalhe, tinham me comunicado que ali as mulheres não chegariam, porque era o setor burocrático. Me falaram isso, ó, você não vai ver mulher ferida, você só vai fazer estatística. Seu trabalho é esse, porque você vai chefiar 5 equipamentos de assistência social, e nesses equipamentos de ponta é que atenderão as mulheres. Você só vai fazer atendimento das equipes técnicas. Você vai ser chefe do coletivo dos técnicos. É assistente social, é a advogada, é a psicóloga. Você vai ser chefe deles. Você não vai atender mulheres. Gente, mas o Espírito Santo é tremendo. Ele movimentou a dinâmica do departamento da mulher e as mulheres não iam mais para os equipamentos, elas começaram a vir. E a primeira mulher que chegou ali, uma senhora de 65 anos, ensanguentada da cabeça aos pés. Gente. De mãos dadas com a netinha dela de 5 anos, coberta de sangue da cabeça aos pés. Aquela senhora bateu na porta, ainda não era horário de expediente. E nessa época, logo que eu iniciei, eu fazia o meu devocional lá no departamento da mulher. Eu chegava muito cedo lá. Eu trancava a porta, chegava 1 hora antes, fazia o meu devocional e no horário às 9 eu abria.
Eu tinha acabado de terminar o meu devocional, bateram a porta, e quando eu abri, era essa senhora, coberta de sangue, ela e a criança de 5 anos. E ali foi o início da minha trajetória profissional em defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Ela era evangélica, foi a primeira. Ela era moradora do Parque Fluminense, que é o bairro vizinho ao que eu moro, e é o bairro da Igreja Nova Vida do Parque Fluminense. E ela me pediu socorro, que ela tinha sido agredida fisicamente, e a neta de 5 anos presenciou tudo. Inclusive, quando o marido bateu nela, muitas vezes, ela estava com o rosto muito lesionado, quando bateu nela, muitas vezes, o sangue espirrava na menina. E a menina gritava: avô, não bate na minha avó, não bate. E o avô batendo muito e a menina coberta de sangue. E aquela mulher me pediu, ela entrou e ela falou: me socorre, meu marido bateu em mim. Eu sou cristã, eu sou uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus, ele está na igreja. Ele é um diácono na igreja, mas eu apanho há 35 anos. Gente, quando ela falou aquilo, quando eu vi aquela cena, aí eu entendi, quando o Senhor falou: pare de correr. E a movimentação que Deus fez a partir daquele dia foi fantástica, porque as mulheres pararam de ir nos equipamentos, elas iam primeiro no departamento da mulher. E foi uma enxurrada de mulheres cristãs, porque aí a primeira que eu atendi falou com uma amiga, que falou com uma amiga, e elas falavam do atendimento humanizado que eu dava, e o diferencial, quando aquela senhora disse: eu quero denunciar o meu marido. Eu, na época, eu fui sozinha. E eu me recordo que eu carregava bolas de chumbo nos meus pés. Porque eu ia denunciar o mesmo marido que eu tinha jurado, o amor eterno. Né? Eu sabia o que aquela mulher estava sentindo. E aí, quando ela disse: eu quero denunciar, eu falei para ela o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos tomar primeiro um café, a senhora vai se acalmar, e eu vou acompanhá-la até a DEAN. E ali foi o início do meu trabalho, né? Ali, efetivamente, o Senhor me regimentou para estar atuando profissionalmente em defesa dos direitos das mulheres. Né? Aquela foi a primeira a ser atendida. A chefe, que voltaria 2 meses depois, foi exonerada. Eu fui admitida como a diretora do Departamento da Mulher por 3 anos e 5 meses. E naquela semana que eu ainda estava interina, eu fiz, como leoa, eu fiz uma minuta de um projeto de parceria. Gente, eu nunca tinha trabalhado com redes de atendimento à mulher. Mas Deus foi me dando diretrizes. Na obra do Senhor não há dúvidas. O Senhor é o Senhor dos exércitos, gente. Então, Ele é o maior estrategista. O Senhor foi me mostrando tudo em sonho, o que eu tinha que fazer, o projeto que eu tinha que construir, as parcerias, onde procurar. Eu não sabia nada de nada. Deus foi me falando e eu fui registrando. Eu fui botando tudo no papel. Fiz o manuscrito, fui para o computador. Só tinha eu no departamento, não tinha mais ninguém. Não tinha funcionário, não tinha ninguém. Foi o tempo que eu precisava para fazer a minuta. Eu fiz um projeto maravilhoso. E a autoria do projeto, Espírito Santo de Deus, não foi a Selma, Espírito Santo de Deus. Fiz esse projeto e a primeira porta que eu bati, primeiro foi o gabinete da secretária de assistência social na época, porque eu não poderia me apresentar fora. Eu trabalhava para a Prefeitura de Caxias. Ela autorizou aquele projeto, deu o aval, eu pedi um ofício e a primeira porta que eu bati foi na delegacia. E eu cheguei lá com o ofício da minha chefia, pedi para me chamarem a delegada, a doutora Fernanda Fernandes. Ela veio, muito sorridente, e eu me apresentei como uma leoa. Bom dia, doutora. Me chamo Selma de Oliveira. Sou chefe, diretora do Departamento dos Direitos da Mulher. E eu vim lhe apresentar uma minuta de projeto de parceria com a delegacia para, a partir de hoje, organizarmos uma série de eventos em
todo o território duque caxiense para atrairmos mulheres em situação de violência para fazerem denúncias e para serem tratadas. Né, como a pastora Lília falou, em momento nenhum eu fiz ou eu faço apologia a divórcio, não mesmo. Mas as mulheres precisavam ser informadas. Né? E ali foi o início do meu trabalho. Amém. E o que você pode estar orientando agora em relação a alguma pessoa que esteja nos ouvindo e passando por essa situação? O que elas devem fazer primeiro? Né? A quem elas devem recorrer? Qual é o tipo de acolhimento que ela vai ter e suporte também? Sim, hoje, em todo o território nacional, existe o que nós chamamos de rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Porque são violências diferentes. Né? A violência doméstica ela se caracteriza por aquela violência localizada dentro do lar. Então, é a mulher que sofre o abuso, as várias formas de abuso, dentro da própria casa. Então, ela pode ser vítima do esposo ou do filho, por exemplo, ou de uma filha, porque ela convive naquele ambiente familiar. Doméstico, aliás. E existe a violência familiar, que é aquela violência praticada por um parente. É um primo que agrediu aquela mulher, é um tio, é um avô que abusou daquela mulher. Então, ele não convive com ela dentro da casa, mas ele faz parte da convivência familiar. Então, hoje, existe uma rede. E quem compõe essa rede são as instituições governamentais e as instituições da sociedade civil organizada que atuam defendendo essa mulher. Que instituições são essas? Então, no lado dos governos, são atendimentos gratuitos. Existem as delegacias especializadas de atendimento à mulher e existem os números que você pode fazer, por exemplo, uma denúncia anônima. O 190, que é o número da emergência da Polícia Militar, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro. E existe também o 180, que é o Disque Denúncia especificamente para violência contra a mulher. Nós também temos, dentro dessa rede de atendimento em todo o território nacional, as delegacias distritais, que são as delegacias que registram qualquer tipo de ocorrência. Né? Existem municípios em todo o território nacional que alguns têm DEANs, outros não. Então, essa denúncia da mulher que está sofrendo o abuso, ela pode ser feita em qualquer delegacia. Porque hoje existe um sistema interligado em todas as delegacias, e aí lá, quando o policial vai atender essa mulher, esse caso, ele vai direcionar para a delegacia especializada de atendimento à mulher mais próxima do logradouro dela. DEAN, né? DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Dentro dessa rede de atendimento, nós temos também as defensorias públicas, que tem a vara de violência doméstica, o Tribunal de Justiça, que também tem a vara de violência doméstica. Nós temos dentro da OAB, né, que é o coletivo de advogados privados, né, que atuam, tem a OAB Mulher. Em cada regional existe a OAB Mulher, são advogadas especializadas na defesa de mulheres nessa condição. Nós também temos ali os centros especializados de atendimento à mulher, todos com serviço gratuito, tá? Esses CEANs, como são chamados, né, eles são instituições das prefeituras e têm uma ligação direta com CRAS e CREAS, que são centros especializados de assistência social e centros especializados de assistência a pessoas com necessidades especiais, que são CREAS, né? Então, esses centros, eles são a ponta do contato da mulher. E dentro dessas instituições, tem alguma que pode auxiliar o agressor também nesse processo? Então, nesses centros, o serviço gratuito oferecido a essas mulheres é o serviço de assistência social, psicologia e assistência jurídica. Então, essa mulher ali ela vai ser orientada. Se ela precisar, por exemplo, sair da residência dela e ela não tem para onde ir, dentro desse CEAN, ela vai ser encaminhada para um abrigo.
Esse abrigo é gratuito, ela pode levar, inclusive, os filhos. É um abrigo que nem eu, como chefia, eu sabia o endereço. É totalmente sigiloso para as mulheres que queiram sair da residência. Por exemplo, eu atendi muitos casos de mulheres moradoras de comunidades. E ali a polícia não entra, não pode entrar porque elas não denunciam. Então, para ela fazer a denúncia, ela sai e ela sabe que ela não pode voltar. E, em muitos casos, são mulheres que elas têm uma relação afetiva com homens com ligações com tráfico. Né? E ela não pode mostrar que ela fez a denúncia. Então, ela tem que sair sabendo que ela não vai poder voltar. E aí a necessidade do abrigo. E também o caso da mulher que corre o risco eminente de ser vítima de feminicídio, que é o ápice da violência doméstica, que é quando esse agressor, marido, companheiro, namorado, ele tenta matar. Em alguns casos, ele acaba efetivando, chegando ao ápice dessa agressão, quando ele tira a vida dessa mulher. No caso da sua pergunta, Márcia, sobre o atendimento ao homem, a Lei Maria da Penha prevê o atendimento a esse agressor. Algumas mulheres elas acham que é passar a mão no agressor, na cabeça do agressor, mas não é. Caxias foi precursora também de um atendimento de um setor que eu chefiei também, chamado Centro de Referência do Homem. Como acontece esse atendimento? Esse homem ele é denunciado pela esposa, ou sua companheira, ou sua namorada, e ela tem que ter o endereço para localizar esse homem, né? A polícia vai até ele, entrega a intimação, aquele processo sai da DEAN, vai para o juizado, e ele é convocado ou intimado para prestar depoimento. O juiz da vara de violência doméstica, entendendo que existe um risco eminente de morte ou de mais agressões àquela vítima e ou à família, aos filhos também, esse juiz ou a própria delegada, ela pode encaminhar esse homem para esse atendimento do Centro Especializado de Atendimento ao Homem, do Centro de Referência do Homem. Como funciona? Dentro do Tribunal de Justiça existe um braço, e aí existe uma equipe técnica com assistente social, advogado e psicólogo. E ali esse homem ele passa por rodas de conversa. São grupos reflexivos, na verdade. Esse homem tem uma série de grupos reflexivos que ele tem que assistir para eles falarem sobre a temática da violência. E a justiça entende que assim ele tem como ter a chance de ser reinserido na família e no meio da sociedade como um homem que conheça os seus direitos e seus deveres, como homem, como cidadão e como marido. Então, esses centros reflexivos para homens, agressores, existem em alguns tribunais de justiça, não são todos, e em alguns municípios também existe esse trabalho, como foi o caso que eu chefiei um desses grupos. Então, ele passa por sessões, ele tem uma lista de presença, não é uma escolha do homem. Se ele tiver uma determinação judicial para estar ali, participando desses grupos reflexivos, e ele não comparecer, ele pode ser preso sem direito à fiança. E são várias sessões, né, de acordo com que a equipe técnica avaliar e achar pertinente dele continuar por mais sessões, ou então ele ser liberado. Legal. Gente, olha, tremendo, dá vontade de continuar, né? E a gente vai continuar, só em novembro. Né? O nosso horário tá assim já bem apertadinho, mas eu queria, Selma, que para poder fechar mesmo, você deixasse uma mensagem, uma palavra para essas mulheres, assim, de que da tua vida, de você mesmo, do poder, desse poder de Deus restaurador, porque ele te restaurou. Hoje já, que eu digo hoje já há muitos anos, né? Você é curada para curar. Né? As feridas não existem mais. O que existe é uma cura, e que essa cura o Senhor tem te usado para ser um instrumento dele na vida de outras mulheres. Então, que você fechasse, né, esse momento de hoje, deixando uma palavra, sabe, para que elas vejam que até lá, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que as mulheres ficam muito feridas, mas há esperança. Existe um Deus que
abre, dá toda essa condição, né, para que as coisas legais sejam feitas, mas também um Deus que tem poder para transformar o coração e sarar completamente, né, as dores. Amém. Bem, hoje eu estou passando pela terceira fase da minha cura, né? É a fase que Deus está trazendo de volta o ministério, né? O reconhecimento. Depois desse primeiro dia que eu me apresentei à doutora Fernanda, as portas, Deus foi abrindo. Eu já participei de 3 congressos internacionais, na verdade 4. 4 congressos internacionais como Selma de Oliveira, defensora dos direitos da mulher. Eu digo que há, sim, a possibilidade de você ressignificar a sua vida, refazer, reconstruir, sonhar. E aconteceu comigo. E quando eu digo que é a terceira fase, e eu creio que é a fase final que pode acontecer com você, é a fase que hoje, depois de todos esses anos, né, que eu passei correndo, é a fase que hoje eu quero casar novamente. Porque eu estou esses anos todos sozinha, eu não quis, eu nunca mais olhei, né, eu nunca mais pensei em casar. E recentemente, quando a pastora me falou sobre o convite para eu voltar aqui em novembro, o Senhor me falou de novo ao meu ouvido. Ele me mostrou mais um tema de uma mensagem. E ele me mostrou eu casada. Ele me mostrou eu casando. E o tema da mensagem, eu soube esperar. Gente, isso é transformação. Da mesma forma que Deus transformou a minha vida, que me deu essa condição de poder sonhar novamente, e eu vou voltar aqui com a aliança de casada e vou ter essa mensagem já preparadinha. Eu soube esperar. Então, sonhe, queira ser feliz. Entenda, você é filha amada, querida. Deus te ama e Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Amém, gente. Enquanto a Selma falava, só para fechar, eu queria deixar um versículo de Isaías 54:5, que fala assim: pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Acima de tudo, sabe, tenha certeza, o Senhor, o seu Criador é o seu marido. E qual é o papel do marido mesmo? O papel é aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que ama. Não é esse retrato do que foi falado aqui, né? Ele é aquele que cuida, que ama, que ampara, que provê, que se entrega, né, pela sua esposa. Foi assim que Cristo amou a igreja. E o Senhor é esse na tua vida. Independente do que você esteja passando, saiba que Ele é aquele que te sustenta, que te ampara, que te guarda, que te ama incondicionalmente e que se entregou por você e quer restaurar qualquer coisa na sua vida. Creia nisso. Tá bom? Deus te abençoe. Semana que vem tem mais, olha, e já deixa marcada aí na agenda, 19 de novembro, às 5 horas. Vai ser bom demais. Vai ser o fechamento do ano aqui do Nova Mulher, né, desse ministério. E a gente te espera desde já. Tchau, gente. Até semana que vem.